Depois da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, houve um forte movimento de reconstrução de muita coisa que tinha sido destruída na Primeira Guerra e uma abertura econômica naquele momento sem precedentes. O resultado foi um grau de crescimento econômico, de geração de riqueza na década de 20, como a gente também nunca tinha visto. E a economia mundial gerou muito mais riqueza, o que acabou explodindo no final dos anos 20. Em geral, quando a gente tem grande geração de riqueza, a gente tem também grandes especulações financeiras, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, principalmente quando parece fácil ganhar dinheiro rápido. Isso acabou culminando em 1929 com a crise da Bolsa. Quando a crise da Bolsa explode, a gente tem na sequência a maior taxa de desemprego mundial que se viu, pelo menos disparado nesse último século, e um grau de insatisfação gigante. E aí, tradicionalmente, em resposta, a gente tem uma desglobalização, a gente tem um movimento protecionista muito forte, e em resposta a esse protecionismo muito forte, em geral, surgem populistas de dois lados, de esquerda e direita. Especificamente nos anos 30, esses movimentos foram, do lado da esquerda, foram liderados pelo comunismo, que surge na União Soviética, que ganha força, que se desenvolve na União Soviética a partir dali, e a gente tem, do lado da direita, a gente tem o fascismo e o nazismo ganhando força. No caso do populista de esquerda, em geral, ele culpa as dificuldades, a pobreza que está acontecendo no rico. Ele fala que o rico está ficando com a parte que não cabe ao pobre e que seria por isso que o pobre tá sem nada. O que não é verdade. No caso o que normalmente não é verdade, e não era no caso, no caso que eu me refiro. E o populista de direita, em geral, culpa alguma minoria ou um estrangeiro, como era o caso do nazismo, que jogava a culpa nos judeus, e também do fascismo a gente tinha algo muito parecido. Também não era verdade, diga-se de passagem. A consequência é sempre a mesma. Você tem divisões cada vez maiores, polarização cada vez maior, conflitos cada vez maiores e, normalmente, isso acaba muito mal. Especificamente, no caso da década de 30, acabou com o início da Segunda Guerra Mundial em 1938, dura até 1945, sem falar das consequências nocivas dessas próprias ideologias que por si só, em cada um dos países nos quais elas eram adotadas, já eram péssimos, mas isso ainda levou ao conflito mais mortal da história da humanidade. E essas lições de movimentos anti-globalização, gerando tribos, gerando divisões, gerando uma incapacidade de buscar objetivos comuns, e sim passa a ser divisão. Líderes que abusam disso, se defendem basicamente fortalecendo esse sentimento tribal, é uma lição da história que não pode ser esquecida, particularmente no momento atual. A gente viveu um processo parecido nas últimas décadas, com crescimento econômico, geração de renda, desenvolvimento de novas tecnologias muito forte, desde a virada do milênio até o início da primeira década desse milênio, explode com a crise financeira global em 2008. Naquele momento, taxa de desemprego no mundo atinge o segundo nível mais alto dos últimos mais de 100 anos, só na Grande Depressão da década de 30 aquilo tinha sido pior. Em resposta, a gente tem crescimento de movimentos também extremistas de esquerda e direita, polarização crescente em praticamente todos os países, conflitos maiores, dificuldade de diálogo, seja entre países, conflitos entre países como China e Estados Unidos, ou China e Taiwan, conflito entre Rússia e Ucrânia, conflito bélico que agora já aconteceu, e dentro de cada um dos países entre suas forças políticas também. Se a gente não aprender com as lições da história e entender que globalização, que é um processo que permite que cada um faça o que faz de melhor, que por consequência a gente gera mais riqueza, e com mais riqueza como um todo, a gente consegue fazer com que individualmente as pessoas melhorem de vida, que no fundo a gente depende um dos outros, e quanto mais a gente tiver essa dependência como um dos pilares econômicos, sociais e políticos, e não ao contrário o conflito, melhor. Porque caso contrário, o que a história nos ensina é que isso acaba muito mal, e infelizmente é nessa direção que a gente tem ido nos últimos anos.